Oi, eu sou a Vanessa dos canais Diva Crochetaria e na aula de hoje vou ensinar para vocês a como fazer esse bonequinho de neve em amigurumi. Lembrando para vocês que toda a lista de materiais está na descrição do vídeo, mas se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou te responder. Já deixa aí sua curtida, já compartilha com outras pessoas para a gente fazer essa aula aqui juntinhos. Bora para a aula? Nós vamos começar a confeccionar a peça pelo corpinho. O corpinho já é continuamente com a cabeça. Vou tirar aqui para vocês verem que a gente faz aqui o corpinho, aqui a barriguinha e depois já vem a cabeça junto, continuamente, certo? Então, vamos começar por aqui. Eu vou começar com 6 pontos baixos no círculo mágico. Faço aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu puxo o fio aqui e fecho totalmente. Prontinho. Então, essa aqui foi nossa volta de número 1 e eu fiquei com 6 pontos baixos. Na volta número 2, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, no próximo ponto aqui, eu venho e faço 2 pontos baixos juntos. Faço um, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto junto. Então, ficaram aqui 2 pontos baixos para esse ponto de base. No próximo, eu faço a mesma coisa, faço um ponto, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto junto. Então, na volta 1, temos 6 pontos baixos. Na volta 2, vamos ficar com 12 pontos baixos, pois serão 2 pontos baixos para cada ponto de base. Vão ser 6 aumentos seguidos. E no fim da volta, a gente vai ter aí 12 pontos baixos. Já finalizei a minha volta de número 2, agora na volta de número 3, vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Então, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento, que são 2 pontos juntos no mesmo ponto. Próximo, um ponto baixo e um aumento. Então, vou fazer essa repetição aqui de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, até chegar no finalzinho da volta. Aí, não esqueçam de colocar um marcador de pontos para a gente não se perder. É muito comum a gente se perder aí no meio da peça por conta de não marcar o começo e o final da carreira, ok? Então, façam aí a repetição de um ponto baixo e um aumento por toda a volta até a gente chegar no finalzinho da volta aqui. Cheguei no finalzinho da volta e eu fiquei com 18 pontos baixos, certo? Então, na volta 3, ficamos aí com 18 pontos baixos. Agora, na volta de número 4, eu vou fazer a sequência de 1, 2 pontos baixos e no próximo ponto eu faço um aumento. Então, essa vai ser a nossa repetição da volta de número 4. Vai ser 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vou fazer essa repetição aqui de 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E no final da volta, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Já finalizei a minha volta de número 4, fiz aqui a repetição de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e eu fiquei com 24 pontos baixos. Na volta de número 5, eu vou fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer essa repetição aqui de 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E no fim da volta, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Volta de número 5 já finalizada.
Agora, vamos trabalhar a volta de número 6. Na volta 6, eu vou fazer um pouquinho diferente. Bom, aqui no comecinho, vou fazer 2 pontos baixos. Vou fazer 1 e 2. Fiz 2 pontos baixos. E agora eu faço um aumento. Agora, eu vou fazer a sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Então, faço 1, 2, 3, 4 e agora eu faço um aumento. Eu vou fazer essa repetição de 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, certo? Bom, já fiz aqui a repetição de 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. E aqui no finalzinho sobraram 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. Vou fazer 1, tirar aqui, 1, 2. Fiz 2 pontos baixos. Juntando com os 2 pontos baixos que a gente fez no início da carreira, fica 4 pontos baixos. Então, dá bem certinho. Eu fiz essa forma aqui para não ficar pontudinho, para ir tirando as pontinhas que vão ficando, certo? Por isso que eu dei essa pequena invertida, ok? Então, vou aqui deixar novamente para vocês. 2 pontos baixos, um aumento. Depois eu faço a sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. E no finzinho aqui vai ficar 2 pontos baixos. Então, faço 2 pontos baixos aqui, certo? Então, essa aqui foi a nossa volta de número 6. E ficamos com 36 pontos baixos. Na volta 7, eu vou fazer a sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Então, faço 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 pontos baixos, agora eu faço um aumento. Essa repetição aqui eu vou fazer por 6 vezes. Então, vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Já terminei aqui a volta de número 7 e fiquei com 42 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar a volta de número 8. Então, vou fazer a sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui 6 pontos baixos, agora eu faço um aumento. Essa repetição aqui de 6 pontos baixos e um aumento, vou fazer por 6 vezes até chegar no finalzinho da volta. Vou fazer o meu aqui e eu já volto com vocês. Já finalizei aqui a minha volta de número 8, agora eu vou fazer a volta de número 9. Vou fazer a sequência de 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 pontos baixos, agora eu faço um aumento. Essa repetição de 7 pontos baixos e um aumento, vou fazer por toda a volta. Vou fazer por 6 vezes. 7 pontos baixos e um aumento. Prontinho, já finalizei aqui a minha volta de número 9 e fiquei com 54 pontos baixos. Gente, eu esqueci de dizer com quantos pontos a gente ficou na carreira de número 8. Na carreira de número 8, a gente ficou com 48 pontos baixos, tá? De qualquer forma, eu tô deixando aí na tela para vocês a quantidade de pontos em cada volta que a gente está fazendo também para auxiliar vocês. E se você também tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo aí, que eu vou tentar te ajudar. Ou então, você pode me mandar uma mensagem nas minhas redes sociais. O nome é Diva Crochetaria. Você pode me mandar mensagem que eu prontamente vou te atender, ok? Vamos fazer agora a nossa volta de número 10. Eu vou fazer também um pouquinho diferente aqui. Vou fazer 1, 2, 3 e 4. Comecei aqui fazendo 4 pontos baixos, agora eu faço um aumento.
Agora, eu sigo fazendo 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu faço um aumento. Vou fazer essa repetição de 8 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Eu já fiz aqui uma vez, agora eu só termino aqui até completar as 5 vezes. 8 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, ok? E aí eu já retorno com vocês para a gente dar continuidade. Já fiz aqui a minha repetição de 8 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. E aqui no finalzinho da volta, me sobrou 1, 2, 3 e 4, que juntando com os primeiros 4 pontos baixos que a gente fez aqui no início, dá 8 pontos. Então, ficou 4 pontos no começo e 4 no final, mais uma sequência aqui de 8 pontos baixos e um aumento. Então, dá certinho aqui. E a quantidade de pontos que a gente ficou no final foram 60 pontos baixos, ok? Agora, a gente vai fazer as voltas retas. Então, da volta 11 até a volta 19, eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui o meu e aí eu retorno com vocês quando eu já tiver feito todas as minhas voltas que eu preciso, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, por ser carreirinha só de repetição aqui de ponto sobre ponto. Então, assim que eu fizer o meu, eu retorno com vocês. Bom, já finalizei aqui as minhas 9 voltas, então vou contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, da volta 11 até a volta 19, fizemos ponto sobre ponto. Bom, o meu tá ficando assim. Agora, vou mudar aqui meu marcador de lugar e a gente vai dar continuidade. Agora, a gente vai trabalhar a volta de número 20. Bom, na volta de número 20, eu vou trabalhar 8 pontos baixos e uma diminuição. Já tenho aqui meu primeiro ponto, venho e faço 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos, agora eu faço uma diminuição. Pego uma alcinha, 2 alcinhas e puxo tudo junto fazendo um ponto baixo. Fiz a minha diminuição. Então, essa repetição de 8 pontos baixos e uma diminuição, vamos fazer por 6 vezes até chegar no finalzinho da volta. Então, vou repetir novamente, 8 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer o meu aqui e no fim da volta, eu volto aqui com vocês para a gente ver. Finalizei a minha volta 20. E fiquei aqui com 54 pontos baixos. Agora, vou trabalhar a volta de número 21. Na volta 21, eu vou fazer ponto sobre ponto. Essa volta é os mesmos 54 pontos baixos que a gente tem aqui. Vamos fazer nessa volta. Somente ponto sobre ponto. Já finalizei aqui a minha volta de número 21 e a gente continuou aqui com os mesmos 54 pontos baixos. Na volta de número 22, eu vou fazer a sequência de 7 pontos baixos. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu faço uma diminuição. Pego uma alcinha, pego duas, puxo tudo junto e faço aqui uma diminuição. Então, essa aqui vai ser a repetição da volta de número 22.
7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Finalizei a minha volta de número 22 e ficamos aqui com 48 pontos baixos. Agora, vou trabalhar a volta de número 23. Bom, a volta de número 23, vou fazer aqui um pouquinho diferente também. Vou começar fazendo 3 pontos baixos, fiz 1, 2, 3. Agora, eu faço uma diminuição. Venho aqui, fiz uma diminuição. Agora, eu dou continuidade fazendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, ficou assim. Aqui no comecinho, eu fiz 3 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, eu fiz 6 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou continuar fazendo a mesma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer essa sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E aí, quando a gente chegar lá no finalzinho da volta, eu retorno com vocês para a gente poder dar continuidade. Já fiz aqui a minha sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição. E chegando aqui no finalzinho da volta, me sobraram 3 pontos baixos. Então, vou fazer aqui ponto sobre ponto. Os 3 que ficaram faltando. 1, 2 e 3. Aí, deu aqui certinho. Eu fiz dessa forma aqui, para não ficar aumento em cima de aumento. Para não dar buraquinho. Por isso que eu fiz assim. Então, nessa volta de número 23, ficamos aqui com 42 pontos baixos. Dando continuidade, vamos para a volta de número 24. Eu vou fazer a sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Pego uma alcinha, 2 alcinhas e faço uma diminuição. Então, essa volta, que é a de número 24, vamos fazer a repetição de 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Eu vou fazer o meu aqui e no fim da volta eu retorno com vocês para a gente dar continuidade. Gente, eu peço desculpas se vocês estiverem ouvindo barulho de cachorro latindo no fundo. Mesmo com o microfone, acaba pegando alguns barulhinhos aí dos cachorros dos vizinhos. Eu não tenho cachorro, mas acaba que os barulhinhos dos latidos dos cachorros dos vizinhos são bem altos, é bem aqui do lado mesmo e acaba atrapalhando um pouquinho, tá? Então, peço desculpas a vocês por esse inconveniente, tá? E vamos dar continuidade à aula. Então, vou terminar aqui a minha volta e já retorno com vocês. Já finalizei aqui a minha volta de número 24, que foi 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e fiquei com 36 pontos baixos. Antes da gente dar continuidade e ir para a volta de número 25, eu vou colocar um pouquinho de fibra aqui antes de fechar totalmente, para não ficar difícil de colocar depois. Um recadinho muito importante. Na hora de colocar a fibra em qualquer peça, seja ela redonda, quadrada, depende de qualquer forma que você vai colocar, tá bom? Você tem que ter atenção. Por quê? Muitas vezes você seguiu a receita ali certinha, mas na hora de colocar a fibra, você acaba colocando a fibra mais para um lado do que para o outro. Você não vai arrumando a fibra ali dentro da peça. Isso ocasiona que sua peça vai ficar torta. Aí você pensa, será se tá certa essa receita? A receita tá certa sim, você seguiu direitinho. Olha a minha aqui como que tá. Agora eu vou colocar a fibra e vou ajustando aqui, colocando onde precisa, tá bom? Então, é você ir olhando onde que você está colocando a fibra
e ver se você precisa de mais ali ou de menos. Não deixar acumular mais para um lado do que para o outro, pois isso pode deformar a sua peça. Prontinho. Olha só, gente, já coloquei aqui um pouquinho de fibra. Olha a forma que ficou. Aquela peça vazia que tava e olha a forma que ela ficou aqui. Ela não tá torta, tá bem certinho. Agora a gente vai dar continuidade e conforme eu for crescendo a peça, eu vou preenchendo com fibra. Claro que de forma consciente para não deixar a peça torta, tá, gente? Então vamos lá. Paramos na volta 24, agora vamos trabalhar a volta de número 25. Na volta 25, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, os mesmos 36 pontos baixos que temos nessa volta, na próxima vamos ter os mesmos 36 pontos baixos também. Então, vão ser 36 pontos baixos na volta de número 25. Vou fazer aqui a minha volta e já retorno com vocês. Finalizei aqui a minha volta de número 25. Agora, vamos trabalhar a volta de número 26. Então, na volta 26, eu vou fazer 4 pontos baixos. Vou colocar aqui meu marcador. 2, 3 e 4. Agora, eu faço uma diminuição. Pego uma alcinha, 2 alcinhas e faço a diminuição. Agora, no restante da volta, eu vou fazer essa mesma repetição, de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Já finalizei aqui a minha volta de número 26 e eu fiquei com 30 pontos baixos. Olha como que tá ficando bem redondinho, bem bonito. Agora, a gente vai fazer as voltas 27, 28 e 29 somente de ponto sobre ponto. Nessa volta aqui, que é de número 26, a gente ficou com 30 pontos baixos. Então, nas próximas 3 voltas, vamos continuar com os mesmos 30 pontos baixos. Então, vou fazer aqui as minhas 3 voltas e eu retorno com vocês para a gente dar continuidade. Já concluí aqui as minhas 3 voltas e eu trabalhei aqui a volta 27, 28 e 29. E continuamos aqui com 30 pontos baixos. Eu já coloquei também um pouquinho mais de fibra, vocês podem reparar que tá bem redondinho. Então, como eu já havia dito, conforme for crescendo a peça, vai pondo fibra. Agora, a gente vai trabalhar a volta de número 30. Na volta 30, eu vou fazer a sequência de 4 pontos baixos. 2, 3, 4 e um aumento. Então, vou fazer essa repetição de 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E no final da volta, eu volto com vocês para a gente dar continuidade. Então, é só fazer a sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Já finalizei aqui a volta de número 30 e fiquei com 36 pontos baixos. Agora, na volta de número 31, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por 12 vezes. Então, faço 2 pontos baixos e um aumento. Aí, eu repito essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 12 vezes até chegar no finalzinho da volta.
Já finalizei aqui a minha volta de número 31 e fiquei com 48 pontos baixos. Não esqueçam de conferir se a quantidade de pontos está certinha. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou responder vocês. Agora, a gente vai trabalhar a volta de número 32. Na volta 32, eu vou fazer 7 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora eu faço um aumento. Então, vou fazer essa repetição de 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes por toda a volta. Quando eu finalizar aqui minha volta, eu retorno com vocês para a gente dar continuidade. Já finalizei aqui a minha volta de número 32, eu fiz 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e fiquei com 54 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar 10 voltas seguidas de ponto sobre ponto. Então, da volta 33 até a volta de número 42, vamos trabalhar ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Então, como é só repetição de ponto sobre ponto, eu vou adiantar aqui as 10 voltas que eu preciso, e assim que eu finalizar minhas 10 voltas, eu retorno com vocês para a gente dar continuidade. Já retornei aqui com vocês, já fiz aqui minhas 10 voltas de ponto sobre ponto e a gente continuou aqui com os mesmos 54 pontos baixos. Agora a gente vai trabalhar a volta de número 43. Vou fazer aqui a repetição de 7 pontos baixos, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz aqui 7 pontos baixos e agora eu faço uma diminuição. Agora eu faço essa repetição de 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Finalizei aqui a minha volta de número 43, fiz 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e fiquei com 48 pontos baixos. Agora eu vou trabalhar a volta de número 44. Na volta 44, vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora eu faço uma diminuição. Fiz a minha diminuição, agora eu faço 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu faço uma diminuição. Novamente, faço 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer essa sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E no fim da volta aqui, eu retorno com vocês para a gente dar continuidade. Já fiz aqui a minha repetição de 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E no fizinho aqui da volta, ficamos aqui com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Esses 3 pontos baixos aqui, eu vou fazer ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Prontinho. Então, fizemos aqui 3 pontos baixos, uma diminuição, 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes, e no finzinho aqui da volta fizemos 3 pontos baixos novamente. E no fim da volta, a gente ficou com 42 pontos baixos. Na volta de número 45,
Vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Agora, eu faço essa repetição de 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vou adiantar aqui minha volta e já já retorno com vocês. Já finalizei aqui a volta 45, fiz 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e fiquei com 36 pontos baixos. Já coloquei aqui um pouquinho de fibra e conforme eu for aqui fechando, eu vou pondo mais. Vou deixar aqui bem redondinho. Ainda não preenchi totalmente, vou colocar mais um pouquinho. Vou deixar aqui bem redondinho. Tá ficando assim. Bom, vamos dar continuidade. Vamos fazer a volta de número 46. Na volta 46, eu vou fazer 2 pontos baixos. Já fiz um aqui. 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu dou continuidade fazendo 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, agora eu vou fazer a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Quando eu chegar aqui no final da volta, eu retorno com vocês para a gente dar continuidade. Cheguei aqui no final da volta. Deixa eu mover aqui o marcador para ficar melhor de visualizar. Cheguei aqui no final da minha volta e sobraram 2 pontos baixos. E nesses 2 pontos baixos, vou fazer ponto sobre ponto. 1, 2. Fiquei aqui na volta de número 46 com 30 pontos baixos. Na volta de número 47, eu já ia esquecendo, gente. Já deixei aí para vocês, eu creio que vocês já viram aí na tela onde posicionar os olhos. Aqui é a parte de trás, eu sempre gosto de posicionar contrário. Apesar de não ter a marcação de subida, né, de começo nem de fim de carreira, eu prefiro pôr assim. Eu inseri os olhos aqui entre as voltas 38 e 39. Eu comecei a contar aqui, da primeira volta aqui, contei até aqui em cima. Então, comecei a contar a partir daqui, essa é a volta 1. E aqui, entre a volta 38 e 39, eu inseri o primeiro olho. Aí, eu deixei 5 pontos baixos de distância e inseri o segundo olho. Aí, ficou aqui 5 pontos baixos de distância entre eles. Agora, a gente vai dar continuidade aqui e fazer a volta de número 47. Na volta 47, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E uma diminuição. Então, essa aqui vai ser a repetição da volta de número 47. 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Eu vou finalizar aqui a minha volta, vou fazer essa repetição, e assim que eu finalizar a volta, eu retorno com vocês. Fiz aqui toda a minha volta de número 47 com 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e no fim da volta eu fiquei com 24 pontos baixos. Na volta seguinte, que é a de número 48, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Vou fazer essa repetição de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes.
Finalizei aqui a volta de número 48 e eu fiquei com 18 pontos baixos. Agora, vamos prosseguir para a volta de número 49. Vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Finalizei aqui a volta de número 49 e fiquei com 12 pontos baixos. Agora, vou fazer a volta de número 50, que são 6 diminuições. Finalizei aqui a volta de número 50, fiz 6 diminuições e sobraram aqui 6 pontos baixos. Agora, eu venho fazendo o anel mágico invertido. Venho pegando aqui todas as alcinhas de fora do ponto. Venho passando por todas elas aqui. Somente a alcinha de fora do ponto. Agora, puxa tudo e fecha. Agora é só fazer o arremate. Esconde esse fio aqui, passa para um lado, para o outro, dá um nozinho, esconde o fio. Agora, a gente vai fazer as perninhas aqui, também em branco. Vou começar com um círculo mágico com 6 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, 5 e 6. Puxo meu fio e fecho totalmente. Ficamos aqui na volta 1 com 6 pontos baixos. Na volta 2, eu vou fazer 6 aumentos. Então, já venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo e no mesmo ponto faço mais um ponto baixo junto. Então, temos um aumento. Então, vamos fazer assim por toda a volta, 6 aumentos seguidos. O aumento é 2 pontos baixos para cada ponto de base. Já finalizei aqui a volta de número 2 e na volta 3 eu vou fazer um ponto baixo, e um aumento. Então, essa vai ser a repetição da volta de número 3. Um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ah, perdão, gente, eu esqueci de dizer quanto que ficou em cada volta. Bom, na volta 1, ficamos com 6 pontos baixos e na volta 2, ficamos com 12 pontos baixos. Agora, na volta 3, vamos ficar com 18 pontos baixos, que é um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Já fiz aqui a minha volta de número 3 e fiquei com 18 pontos baixos. Na volta de número 4, eu vou fazer um pouquinho diferente. Vamos continuar com os mesmos 18 pontos baixos, porém, vamos trabalhar pegando somente a alcinha de trás. Nós temos duas alcinhas aqui. Tem a alcinha da frente do ponto e a alcinha de trás. Então, vamos pegar somente a alcinha de trás. Ao invés de pegar as duas alcinhas para fazer o ponto, vamos pegar apenas uma. Então, vou fazer ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só como que tá ficando. Ela vai dobrando aqui. Então, vou terminar aqui a minha volta, trabalhando somente na alcinha de trás e já retorno com vocês.
Já finalizei aqui a minha volta de número 4, fiz ponto sobre ponto pegando somente na alcinha de trás, e ficou assim. Bom, agora eu vou trabalhar mais 2 voltas. Já tem uma volta de ponto sobre ponto, vou trabalhar mais 2 voltas. Porém, essas 2 voltas que eu vou fazer é pegando as 2 alcinhas normalmente. Ponto baixo normal. Então, vou fazer 2 voltas de ponto sobre ponto. Prontinho, já fiz aqui as 3 voltas. Eu tinha feito essa aqui pegando somente na alcinha de trás e fiz mais 2 voltas. No total, 3 voltas retas. Aqui, eu fiz esse detalhe. Na hora da costura, fica bem melhor de pegar e não repuxa os pontos. Então, eu fiz esse detalhezinho aqui de pontos baixíssimos, porém, na lateral aqui do trabalho. Você vai pegar dessa forma aqui. Em todos os pontos. Passa por cima do ponto. Então, para fazer esse ponto baixíssimo, você vai pegar aqui pela lateral do ponto. Dessa forma aqui. Aí é só você fazer até chegar no finalzinho da volta, igual o meu aqui. É um ponto baixíssimo na lateral. Fazendo dessa forma, na hora de fazer a costura, os pontos não vão repuxar e nem vai abrir aqui nessa parte. Bom, o meu também aqui eu coloquei um pouquinho de cola no fundo. Não dá para ver aqui, mas tem um pouquinho de cola aqui no fundo para deixar firme, para deixar retinho aqui, para deixar durinho aqui, bem retinho. A mesma coisa eu fiz nesse outro aqui também. Eu deixei aqui mais firme com a cola, então depois que eu pôr o enchimento, ele não vai perder a forma, não vai ficar pontudinho. Ele vai ficar sempre retinho aqui, mesmo depois de colocar o enchimento aqui nos pezinhos. Então, ficou assim. Você volta o vídeo e faz mais um pezinho. A gente precisa de 2. Mostrei como que faz um aqui para vocês. E aí, você volta o vídeo e faz o outro pezinho também. Agora, a gente vai fazer os braços, também na cor branca. Vou começar fazendo um círculo mágico com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu puxo o fio aqui e fecho totalmente. Então, na volta 1, ficamos com 6 pontos baixos. Na volta 2, eu vou fazer 6 aumentos. Então, venho aqui e faço um ponto no mesmo ponto, mais um ponto. Então, fiz um aumento no primeiro ponto e nos próximos pontos, até finalizar a volta, vamos fazer toda de aumentos. Então, vão ser 6 aumentos seguidos. E no fim da volta, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Bom, finalizei aqui a volta 2, fiquei com 12 pontos baixos. Agora, na volta de número 3, vou fazer um ponto baixo e um aumento. Novamente, um ponto baixo e um aumento. Vou fazer essa repetição de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Finalizei aqui a volta de número 3, fiz um ponto baixo e um aumento por toda a volta e fiquei com 18 pontos baixos. Agora, a partir daqui, nas voltas 4, 5, 6, 7 e 8, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, vai ser 5 voltas de ponto sobre ponto. Então, os mesmos 18 pontos baixos que temos aqui, vamos fazer nas próximas 5 voltas.
Vou fazer a minha aqui e retorno com vocês. Já fiz aqui minhas 5 voltas. Agora, eu vou dar continuidade na volta 9. Na volta de número 9, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. Novamente, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. Então, na volta 9, eu fiz 7 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. E no fim da volta, eu fiquei com 16 pontos baixos. Agora, nas voltas 10 e 11, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, os mesmos 16 pontos baixos que temos, vamos fazer por mais 2 voltas seguidas. Já finalizei aqui a volta 10 e a 11. Fiz ponto sobre ponto e continuamos com os mesmos 16 pontos baixos. Na volta 12, eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui eu faço uma diminuição. Agora, eu repito mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E mais uma diminuição. Então, eu fiz 6 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. E fiquei com 14 pontos baixos. Vou pôr um pouquinho de fibra aqui. Bem pouco. Para ficar mais para a pontinha. Pronto, foi o suficiente. Agora, eu vou dar continuidade. Vou fazer na volta 13 e na volta 14, ponto sobre ponto. Então, vai ser 2 voltas de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento e nenhuma diminuição. Já finalizei a volta número 13 e a 14 e continuei aqui com 14 pontos baixos. Agora, vou dobrar ao meio e vou unir uma parte na outra. Vou fazer aqui pontos baixos pegando pontos de cada lado. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu fiz aqui 6 pontos baixos, unindo aqui uma parte na outra. Eu preciso de 2 bracinhos, então já tenho o outro pronto aqui. Volta o vídeo e faz o outro bracinho também, com o mesmo padrão. Depois de fazer as perninhas, os braços, vamos fazer o nariz. Eu vou usar o fio laranja para estar confeccionando o nariz e vou começar aqui fazendo um círculo mágico com 4 pontos baixos. Aqui eu faço 1, 2, 3 e 4. Então, aqui na volta 1, eu fiquei com 4 pontos baixos. Na volta 2, eu vou fazer
um aumento, um, dois pontos juntos, fiz aqui um aumento, agora eu faço um ponto baixo. Novamente, eu faço um aumento e um ponto baixo. Fiquei aqui com 6 pontos baixos no final. Na volta 3, eu vou fazer um aumento e 2 pontos baixos. 1, 2. Novamente, um aumento e 2 pontos baixos. 1, 2. E no fim da volta, eu fiquei com 8 pontos baixos. Então, eu tenho aqui a volta 1 com 4 pontos baixos, a volta 2 que eu fiz um aumento e um ponto baixo por 2 vezes e fiquei com 6 pontos baixos. E na volta 3 eu fiz um aumento e 2 pontos baixos por 2 vezes e fiquei com 8 pontos baixos. Agora eu faço 2 voltas de ponto sobre ponto. Então, a volta 4 e 5 vai ser de pontos baixos. O meu ficou assim, eu fiz as 2 voltinhas que precisavam e o meu ficou assim, dessa forma. Agora, vou auxiliar vocês de onde fazer a costura de cada peça. Nas perninhas, eu vou colocar só um pouquinho de fibra, não muito, só um pouquinho, pois também o espaço é bem pequeno. E eu vou posicionar aqui dessa forma. Vou olhar aqui onde que tá bem no meio dos olhos. E vou colocar uma perninha aqui do lado. Vou me auxiliar aqui. Pela primeira volta. Eu tenho essa primeira voltinha aqui. Então, você já pode posicionar a perninha a partir da segunda, em cima da segunda volta. A mesma coisa eu faço aqui com a perninha do outro lado também. Deixo somente essa primeira volta aqui à mostra. Aí, o começo aqui da perninha onde eu posiciono é aqui entre a primeira e a segunda. Aí, vai ficar assim, dessa forma. Aí, você vai ver que vai estar bem centralizado aqui e pode fazer a costura da forma que você já está acostumado a fazer aí, ok? Agora, eu vou posicionar os bracinhos. Os bracinhos eu vou posicionar aqui na lateral. Não muito para trás aqui, um pouquinho mais assim para frente. Não assim, gente, dessa forma aqui, que fique assim, meio levadinho para frente. Então, eu vou contar aqui entre as voltas 22 e 23. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Aqui, a volta 22. Eu gosto de contar de 3 em 3, pois eu acho que vai bem mais rápido. Então, vai ficar assim. Deixa eu levar um pouquinho mais pra frente. Aqui. Então, eu posicionei aqui os bracinhos para fazer a costura entre as voltas 22 e 23. Aí, o bracinho vai ficar aqui na mesma linha aqui dos pezinhos, mais ou menos. Vai ficar assim um pouquinho mais levadinho para frente, certo? Então, o mesmo que você fez aqui desse lado,
Posiciona também o outro bracinho do outro lado, entre as voltas 22 e a 23. Então, entre a volta 11 e a 12, eu posicionei o primeiro botão. Primeiro botão aqui. Depois, eu deixo aqui 3 carreirinhas de espaço entre cada botão. E aí, eu posiciono o segundo. Aqui, posicionei o segundo e eu deixei aqui 3 carreirinhas de espaço entre eles. Da mesma forma, eu faço com o terceiro botão. Os botões vão ficar alinhados aqui juntinho com o nariz, vai ficar bem no meio da peça. Depois eu venho com o terceiro botão aqui. Eu ainda vou fazer a colagem deles. Aí ficou assim. Depois de posicionar o primeiro, deixa 3 carreirinhas de espaço, posiciona o segundo, mais 3 carreirinhas de espaço e posiciona o terceiro. Eu vou fazer aqui toda a costura do meu e aí eu já volto com vocês, tá bom? Bom, já finalizei aqui toda a costura do meu. Esse aqui até ficou um pouquinho menor que esse. Eu usei agulha diferente, por isso ficou um pouquinho menor, mas é o mesmo padrão. Já vou fazer aqui também o bordado das sobrancelhas. Essa parte é bem no olhômetro mesmo, não tem uma carreira certinha. Mas você pode se auxiliar por esse que eu tô mostrando aqui pra vocês. Do outro lado, eu repito a mesma coisa também. Olha só como que ficou. Mas para auxiliar vocês aí, aqui onde termina o olho, eu coloquei, tem aqui um ponto, 2 pontos. Inseri aqui no segundo ponto. E aqui, onde termina o olho, um ponto para o lado. Gente, olha a fofura que ficou. Tá muito lindo. Agora, a gente vai fazer o gorro e o cachecol. Bom, o cachecol desse aqui, eu fiz com fio fofinho. Vou mostrar aqui pra vocês qual fio que eu utilizei, para caso vocês queiram fazer também. Eu usei o fio ternura, pega bem pouquinho, mas eu falo pra vocês que se vocês tiverem o veludo molhado, o amigurumi pelúcia ou qualquer outro fio que tenha esse mesmo efeito aqui, fofinho, vai funcionar super bem. Como a visualização no fio mais fofinho fica um pouco mais restrita por conta da gente não conseguir ver os pontos direito, eu vou fazer aqui para vocês com o soft, que é o mesmo que eu estou usando para fazer a peça. Outro recado também bem importante, gente, não é porque eu estou utilizando esse fio aqui que você vai ficar restrita a utilizar só esse fio. Você tem que usar o fio que você tiver disponível, ok? Vai dar o mesmo resultado, não se preocupem. O importante é você fazer a peça. Eu vou usar esse aqui. E é bem simples de fazer. Bom, vamos começar aqui com 50 correntinhas. Ah, mais um detalhe também. A agulha que eu vou usar agora, mesmo sendo o fio soft, eu vou usar a agulha 3,5. Se você for utilizar um outro fio de espessura mais fina, você usa uma agulha, uma numeração a mais do que você está acostumado a usar. Só na parte do cachecol, que é para ficar mais soltinho os mesmos pontos. Então, é para a gente aumentar a numeração da agulha só na parte do cachecol, ok? Então, vou fazer aqui 50 correntinhas. Já fiz aqui 50 correntinhas, lembrando que se você quiser fazer maior, se você acha que o seu ficou pequeno, que está muito apertado, pode fazer mais correntinhas também, não tem problema. Depois de fazer aqui as 50 correntinhas, eu laço o fio, conto 1, 2,
3 e na quarta correntinha eu faço um ponto alto. Agora é só seguir o restante aqui fazendo pontos altos até chegar no final das correntinhas. Só isso. Cada correntinha dessa você coloca um ponto alto. Aí ele vai ficar assim, mais folgadinho. Vou fazer o meu aqui até o fim da carreira e eu já volto com vocês. Já finalizei aqui o meu cachecol. Vou colocar aqui para vocês verem. Sendo bem sincera, eu prefiro o fio mais fofinho. Dá outro efeito. Olha só como que ficou. Agora, vamos dar continuidade e fazer o gorro. Para fazer o gorro, eu vou usar o fio vermelho, o mesmo fio que eu usei para fazer o cachecol. Aqui, eu usei o fio soft vermelho. Aqui na ponta, eu usei um pouquinho do pelúcia, do fio fofinho, mas também, se você não tiver o fio fofinho, o pelúcia, algo assim parecido, você pode usar a lã também. Vai dar o mesmo efeito, vai ficar bonito igual. E aqui, para fazer o pompom, eu fiz com lã. Eu vou começar fazendo pelo pompom. Aí eu já deixo ele prontinho aqui. O pompom é muito simples. Vou usar 3 dedos aqui. Deixar um pedaço de fio sobrando para prender no final. E vou dar aqui mais ou menos umas 80 voltas. Eu quero que ele fique bem cheio, então vou fazer 80 voltas com a lã. Já fiz aqui 80 voltas. Agora eu vou passar o fio aqui, vou pegar aqui a agulha e vou puxar o fio que tá aqui do outro lado. E com o outro fio que a gente deixou lá no começo, eu vou prender os dois, o fio do começo e o do final. Vou dar um nozinho aqui. Vou passar aqui por dentro de novo, vou puxar o fio novamente. Se você tiver outra forma de fazer pompom que você acha que é mais fácil, pode fazer também, tá, gente? Tô mostrando aqui a forma que eu faço. Prendi aqui. Agora eu vou passar aqui de novo, só que pegando aqui, ó, o outro lado também. Vou passar por cima agora. Esse primeiro nó que a gente deu aqui foi só pra prender e não soltar. Agora eu vou passar nele todo. Tá assim desse lado. Vou passar dessa forma aqui. Dá vários e vários nozinhos. Pronto. Agora eu posso cortar. Vou começar aqui por esse lado. A do outro também. Agora é só acertar as pontinhas. Eu vou acertar tudo aqui desse lado. Agora viro aqui do outro lado pra acertar também. Muda, faço o contrário agora. E é só ir acertando até ficar no formato bem redondinho, do jeitinho que a gente quer. Olha só, assim ficou o meu pompom. Vou reservar ele e agora sim eu vou começar a fazer o gorro. Vou começar com um círculo mágico com 6 pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mais um detalhe importante, a numeração de agulha que eu estou utilizando agora para fazer o gorro é a mesma numeração que eu usei para fazer o corpinho do boneco.
que é o mesmo fio que eu estou utilizando. Bom, ficamos aqui na volta 1 com 6 pontos baixos. Na volta 2, vou repetir os mesmos 6 pontos baixos. Então, vão ser ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ficou meio viradinho, só arruma aqui. Vira aqui direitinho. Ok. Então, volta 2, 6 pontos baixos. Na volta 3, eu vou fazer um ponto baixo. Tá aqui o início. E um aumento por 3 vezes. Então, já fiz uma vez aqui. Aí, repito novamente. Um ponto baixo, um aumento. Novamente, um ponto baixo, um aumento. Então, essa é a repetição da volta de número 3. Um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. E no fim da volta, eu fiquei aqui com 9 pontos baixos. Na volta 4, eu vou fazer ponto sobre ponto. Os mesmos 9 pontos baixos. Volta de número 4 finalizada. Agora, vou para a volta de número 5. Vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, a repetição da volta de número 5 é 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E no final da volta, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Na volta de número 6, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, vou continuar com os meus 12 pontos baixos. Na volta 7, eu vou fazer 3 pontos baixos, fiz 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, essa é a repetição da volta 7, 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E no final da volta, eu vou ficar com 15 pontos baixos. Na volta 8, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, não vai ter nenhum aumento. Vou continuar com os mesmos 15 pontos baixos. Na volta de número 9, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, essa é a repetição da volta de número 9. 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E no final da volta, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Na volta 10, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou continuar com os mesmos 18 pontos baixos. Volta número 11, vou fazer 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Vou fazer essa repetição de 5 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E no final da volta, vou ficar com 21 pontos baixos. Finalizei a volta de número 11 e fiquei com 21 pontos baixos. Na volta 12, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Então, vou fazer essa repetição de 6 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E no final da volta, eu vou ter 24 pontos baixos. Na volta de número 13, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou continuar com os mesmos 24 pontos baixos. Na volta de número 14, vou fazer 7 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, essa é a repetição da volta de número 14. 7 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E no final da volta, eu vou ter 27 pontos baixos.
Na volta de número 15, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou continuar aqui com os mesmos 27 pontos baixos. Volta de número 16, vou fazer 8 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E no final da volta, vou ficar com 30 pontos baixos. Volta de número 17, vou fazer ponto sobre ponto. Então, vou continuar com os mesmos 30 pontos baixos. Volta de número 18, vou fazer 9 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, essa vai ser a repetição da volta 18. 9 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E no final da volta, vou ficar com 33 pontos baixos. Na volta de número 19, eu vou fazer ponto sobre ponto e vou continuar com os mesmos 33 pontos baixos. Volta de número 20. Na volta 20, eu vou fazer 10 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E no final da volta, eu vou ficar com 36 pontos baixos. Assim tá ficando a peça. Agora, a gente vai trabalhar a volta de número 21. Volta de número 21, vamos fazer a sequência de 5 pontos baixos. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu faço um aumento. Aí, novamente, eu repito 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer essa repetição de 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes até chegar no final da volta. E no fim da volta, eu vou ter 42 pontos baixos. Já finalizei aqui a minha volta de número 21, fiquei com 42 pontos baixos. E na volta de número 22, eu vou repetir os mesmos 42 pontos baixos. Então, vou fazer ponto sobre ponto por toda a volta. Finalizei a volta 22, continuei com os mesmos 42 pontos baixos. Agora, na volta de número 23, eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Então, essa repetição de 6 pontos baixos e um aumento, vou fazer por 6 vezes, até chegar no final da volta. E no final da volta, vamos ficar com 48 pontos baixos. Vou fazer o meu e já retorno com vocês. Finalizei a volta de número 23, fiquei com 48 pontos baixos. E na volta de número 24, eu vou trabalhar os mesmos 48 pontos baixos. Vou fazer ponto sobre ponto. Finalizei a volta de número 24. Agora, na volta de número 25, eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. Então, vou fazer essa repetição de 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Finalizei a minha volta de número 25 e fiquei com 54 pontos baixos. Na volta de número 26, eu vou fazer ponto sobre ponto. Finalizei a volta de número 26 e na volta 27 vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Já finalizei aqui a volta número 27, eu fiz a repetição de 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta e no final da volta eu fiquei com 60 pontos baixos. Agora eu vou fazer duas voltas de ponto sobre ponto. Então, as voltas de número 28 e 29 vai ser voltas de ponto sobre ponto sem nenhum aumento. E vai ser as duas últimas voltas da peça também. Vou fazer as duas voltas que eu preciso e já retorno com vocês.
Já fiz aqui as 2 voltas que eu precisava, já finalizei toda a parte em vermelho. Fiquei com 60 pontos baixos nas 2 voltas que eu fiz. Agora eu vou fazer esse detalhe em branco. Esse detalhe aqui eu vou fazer com o fio fofinho, com o fio pelúcia, pode ser veludo molhado, pelúcia, qualquer fio que você tenha que tenha esse aspecto aqui mais fofinho. Mas não tem problema se você não tiver e ter que fazer com o mesmo fio, com o mesmo que você fez o gorro, não tem problema. Temos o ponto baixo, temos 2 alcinhas. A alcinha de dentro e a alcinha de fora. Então, vou trabalhar somente nessa alcinha de fora aqui. Pode parecer que não faz tanta diferença trabalhar somente em uma alcinha, mas faz sim. Eu vou trabalhar somente nessa alcinha de fora para não expandir a peça, para não esticar. Então, vou começar aprendendo aqui com um ponto baixo. Aí, eu faço uma correntinha e no próximo ponto, pegando somente essa alcinha de fora, eu faço um ponto baixo. Novamente, uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixo, pegando somente a alcinha de fora. Então, vou repetir por toda a volta. É somente isso. Vou fazer aqui uma correntinha, venho aqui no próximo ponto, pegando só a alcinha de fora e faço um ponto baixo. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Já finalizei aqui toda essa parte com o fio aqui fofinho, que é a parte em branco. Agora eu vou colocar o pompom. Aí fica a critério seu, se antes ou depois você vai fazer essa dobrinha. Eu fiz a dobrinha, eu dei uns pontinhos igual nesse aqui. Vou fazer nesse aqui para vocês verem. Vou colocar aqui para saber mais ou menos onde que eu faço. Vou fazer aqui. Já dei uns pontinhos aqui, com o fio vermelho também, com o mesmo fio da cor do gorro. E aqui eu coloquei um fio um pouquinho maior para costurar o pompom. Aquele pomponzinho que a gente fez lá no começo, eu vou costurar ele aqui, de forma que não apareça o fio vermelho no caso. Agora aqui é só passar várias vezes pelo pompom e pela ponta do gorro, até ficar bem firme. Bom, terminei, ficou assim. Coloquei aqui o pompom, finalizei aqui, escondi o fio aqui embaixo, passei um pouquinho de cola. Se você achar que o seu fio vai aparecer na hora de fazer a costura aqui, pode usar a lã branca ou o fio branco aqui, o mesmo que você utilizou para fazer o pompom, que dá certo também. O meu eu escondi, ficou assim. Olha só como que ficou. E esse aqui é o resultado final. Esse aqui que foi a peça piloto que eu fiz, eu acrescentei um óculos para ficar bem charmosinho. Inclusive, o link desse óculos está aqui na descrição do vídeo. E esse aqui foi o que a gente fez juntinho aqui na aula. Ficou muito fofo. Tem a opção de você acrescentar o blush. Esse aqui eu não vou acrescentar, eu acho que tá ótimo assim. E aí, me conta aí o que é que você achou dessa peça, o que é que você achou da aula. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou te responder. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar o que você achou, compartilha também com outras pessoas que gostaria de fazer essa peça. Já convida aí os familiares para conhecer o meu canal. Eu vou adorar ter cada um de vocês aqui juntinho comigo para a gente aprender mais amigurumis.